Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um Fala Missionário. Que coisa boa estarmos aqui novamente. Estamos regularmente a cada 15 dias, então fica ligado, de 15 em 15 dias tem novo episódio no ar e a gente tem trazido cada vez mais conteúdos, né? O objetivo do nosso podcast é que possamos trazer e compartilhar com vocês conteúdo a respeito de missões, falar sobre o trabalho missionário da igreja, como nós como igreja podemos trabalhar. Então, temos trazido temáticas específicas sobre o contexto, sobre o mundo missionário, além de termos um momento mesmo com os nossos missionários, afinal de contas, nós estamos no Fala Missionário, né? Então nós estamos aqui também para criar esse ambiente para os nossos missionários e termos o olhar deles sobre o campo, o olhar deles sobre o contexto cultural onde eles estão inseridos. E para nós, né, é um prazer estarmos com você, compartilhando mesmo esse conteúdo, não é verdade, Carol? Com certeza, Lari. Que alegria poder estar com vocês em mais um, né? Fala Missionário. A gente tem tido aí tantas pessoas maravilhosas que têm nos acrescentado, que têm nos ensinado, e hoje não vai ser diferente. E é muito bom ter a sua companhia aqui. E eu tenho certeza que você vai ser edificado nesse episódio. Vai ser maravilhoso. E a gente vai falar sobre os segmentos, estamos nesse assunto, sobre os segmentos menos evangelizados do Brasil. Nós não estamos falando sobre um contexto transcultural de outras culturas, né, onde os missionários desenvolvem trabalhos, mas nós estamos dentro desse conteúdo para falar como nós, como cristãos, podemos desenvolver mesmo esse trabalho em missões, né, fazer essa extensão, ser essa extensão da igreja local dentro do nosso próprio país. Então nós estamos falando sobre segmentos menos evangelizados e hoje vamos estar com os ribeirinhos. Olha que maravilha, gente. Você já ouviu falar sobre ribeirinhos, gente? Vai ser maravilhoso o podcast hoje. Muito bom. A gente está com um convidado experimentado nesses segmentos, vocês vão conhecer já já. Mas antes eu vou usar da minha colinha para falar um pouquinho sobre os ribeirinhos. Então, quem são os ribeirinhos? Os ribeirinhos, eles são um povo dentro daquilo que a gente já falou, né, um segmento menos evangelizado. Menos evangelizado por quê? Nós temos a presença, né, da igreja, da palavra, mais limitado, mais restrito. Então, por causa disso, eles se encontram mesmo em locais e em regiões onde é necessário que o evangelho chegue. Então, a gente tem ribeirinhos, estamos falando de ribeirinhos, eles estão perto de rios, eles estão na costa do Brasil, mas são comunidades mais isoladas, né? Eles tratam muito, eles se conhecem como comunidades e eles são comunidades mais isoladas. Eles vêm mesmo sendo desenvolvidos, eles têm vivido, né, por séculos mesmo em lugares, né, que não são urbanizados, não têm uma estrutura urbana como nós temos aqui nas nossas cidades no Brasil. Então nós vamos falar um pouquinho, segundo até o IBGE, e pesquisas, né, que estimam a existência de até 35 mil comunidades ribeirinhas. Então, gente, e nós estamos falando de comunidades, não são pessoas, são 35 mil comunidades. Olha o campo dentro do Brasil que nós precisamos ainda alcançar, né? Nós temos um mundo aí para alcançar, e a vida social deles mesmo se organiza através dos rios, em torno dos rios, e algumas regiões são regiões de ilhas aqui no Brasil também, né? Pode estar cercada de mar ou de mangues, mas eles estão localizados mesmo próximo de mares, de rios, e são povos que precisam de nós, né? E nós estamos aqui. Carol, você pode apresentar nosso convidado hoje? Com certeza. Que honra a gente receber aqui o Anderson. O Anderson é graduado da Escola de Missões no ano de 2022, é natural aqui de Campina Grande, membro da nossa Igreja Verbo da Vida sede. Ele atua, né, na liderança, dando suporte à liderança do Departamento de Jovens, é monitor na Escola de Missões Rema, e ele tem uma experiência muito legal com povos ribeirinhos, né? Ele já esteve por mais de uma vez, já passou um período mais prolongado, servindo, evangelizando os ribeirinhos, e hoje a gente tem a alegria de receber o Anderson aqui para compartilhar conosco um pouco dessa experiência dele. Então, seja muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Carol, Larice, fico muito honrado de estar aqui compartilhando com vocês, né, as experiências, falar desse povo tão amado, tão querido, né, que está dentro do nosso Brasil.
E muita alegria estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que coisa boa, seja bem-vinda. O prazer é todo nosso de ter você aqui. E antes de a gente começar, cronômetro no ar. Isso aí. Vamos lá. Valendo! E vamos seguir nosso primeiro momento, assim. Conta pra gente, Anderson, como foi essa primeira experiência. Vou até um pouquinho antes. Como foi que nasceu para você esse desejo dos ribeirinhos, né? Porque, né, como é que foi o contato, como é que foi o acesso, né? E por que chegou, né, no teu coração essa missão de alcançar os ribeirinhos? Então, os povos ribeirinhos, ele chegou no meu coração, Larissa, no ano de 2022. Eu estava fazendo a escola de missões, inclusive fiz junto com Carol, né? A gente foi da mesma turma. Isso mesmo, vamos colegas, então. E nas segunda-feiras, na escola de missões, tinha um momento de oração. Toda segunda-feira, a gente estava reunido na escola para um tempo de intercessão, voltado mesmo, né, às nações, aquele momento onde a gente era conduzido ali, né, pelo Senhor. E uma daquelas tardes de oração, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre os povos ribeirinhos. E eu guardei aquilo, né, no meu coração, fiquei com aquele sentimento, né, dentro do meu coração, aquela chama começou a arder dentro do meu coração. E até então, eu não sabia que a gente ia ter uma atividade externa da escola indo até os povos ribeirinhos. E eu passei, ao longo do ano, né, sempre intercedendo, sempre buscando orar, né, seguir aquela direção que Deus tinha dado para o meu coração ali dentro da escola de missões, naquela segunda-feira, naquela tarde de oração. E aí, no ano, mais ou menos no final do ano, no meio do ano, né, a gente ficou sabendo que a gente ia até os povos ribeirinhos ali na região do Delta do Parnaíba. E uma coisa ligou a outra, né? Aquele momento de oração, onde eu recebi aquela direção e agora a gente estava indo até a região do Delta do Parnaíba, ali divisa Piauí com o Maranhão. E quando a gente estava lá no terceiro dia, lembro como hoje, no terceiro dia de atividade, junto com o pessoal que nos receberam lá, né, os missionários, a gente estava vindo da comunidade do Morro do Meio, foi uma atividade que a gente foi fazer, passou o dia evangelizando lá na comunidade do Morro do Meio e a gente voltou à noite de barco no rio, né? Eu lembro que era lua cheia, ficou todo mundo admirado, né? Inesquecível, né? O rio estava muito lindo, assim, um reflexo da lua no rio. E naquela noite o Senhor falou comigo, né? Você vai voltar para aqui. E eu guardei aquilo no meu coração e foi só crescendo, né? Esse amor pelos povos ribeirinhos, uma coisa foi ligando a outra, aqueles momentos de orações, a nossa ida com a escola até lá, né? Com a nossa turma. E aí aquela direção que Deus me deu falando que eu ia voltar para lá, né? Eu conversei com o Jadeilton, comuniquei a ele, né? Que eu tinha ouvido a voz de Deus. Ele disse, olha, vamos retornar, concluir a escola, você vai voltar para a sua igreja local, né, comunicar aos seus líderes. E daí começou, né, toda aquela preparação para voltar e o amor, né, por aquele povo só cresceu no meu coração. Foi dali em diante foi algo só crescente, né? Bem interessante, assim. Muito o trabalho que você desenvolveu lá nos Ribeirinhos foi junto à MEAP, não é isso? Isso, junto com a MEAP. A MEAP é, até para vocês conhecerem, né, quem tiver mesmo desejo, é uma organização que trabalha, né, especificamente, né, com trabalho com os ribeirinhos. Então, eles desenvolvem mesmo um trabalho muito relevante em comunidades. Eles já percorreram várias comunidades na costa do Brasil. Então, eles têm desenvolvido um trabalho muito, muito bom. Então, se você deseja mesmo até, né, ser parte de alguma forma, conhecer um pouco, né, busca MEAP, né, busca lá e se você desejar se conectar ou de alguma forma conhecer o trabalho deles, tem sido um trabalho bem relevante. Isso. Então fala assim, como é que foi, e esse tempo mesmo, né, como é que foi o teu retorno, a tua ida para lá? Você falou sobre essa experiência, né, inicial, mas como é que foi a ida de fato, né, para você ficar lá, passar um tempo por lá? Quando eu retornei, né, com a escola de missões, a gente concluiu a escola, eu
conversei com a minha liderança, com o João, e aí eu busquei colocar em prática aquilo que a gente aprendia na escola, né? Eu busquei pessoas que estariam junto comigo ali, intercedendo pela missão, fui criando uma rede de apoio, tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, né? E debaixo da liderança de João, Suane, a gente foi se conduzindo, a gente foi levantando, né, pessoas que iam estar apoiando, e aí eu retornei, depois de 3 meses, eu retornei lá para passar um mês, né, com a escola. A gente ficou 10 dias lá e logo depois, 3 meses depois, eu passei um mês lá. Foi uma experiência assim, muito marcante, porque eu tive um contato mais intenso, assim, poderia dizer, né, com os nativos, onde a gente já teve com a escola, mas esse um mês que eu passei lá foi muito, assim, uma experiência muito marcante, né, por ter mais tempo de estar com eles, né, a gente ia jantar junto, a gente ia pescar, e esse contato de um mês, né, foi muito impactante, assim, para a minha vida. Eu sabia, a cada passo que eu dava, né, Deus ia confirmando ao meu coração, e eu sabia que eu estava no caminho certo. Eu sabia que eu precisava, o sentimento que eu tinha era: eu quero ficar logo aqui, não vou voltar mais para Campina Grande, né? Mas eu sabia que eu precisava voltar para pegar mais ferramentas, né, para se preparar e passar por todo o processo até chegar e ter um tempo mais prolongado com eles, mas nessa experiência de um mês já deu para sentir, né, um pouco daquilo que Deus tinha preparado para mim junto com aquele povo, mas também os desafios que iam ter, né, de estar ali junto com eles, evangelizando aquele povo, né, trazendo o amor de Deus para eles. Então foi muito bom essa experiência, né, esse retorno, né, e foi muito próximo, né, 3 meses depois que eu concluí a escola, e estava tudo ali borbulhando ainda, né, tudo aquilo que eu recebi durante a escola de missões. Foi muito importante, né, o preparo para estar junto, fazendo a missão ali na região do Delta do Parnaíba, né. Muito bom. E Anderson, a gente sabe que o contexto dos ribeirinhos não é um contexto transcultural, né? A Lari já falou um pouco aqui na introdução que a gente está trabalhando mesmo com os segmentos menos evangelizados, não numa perspectiva de missões transculturais. Mas quando a gente fala dos ribeirinhos, né, e como você falou, a gente teve essa experiência juntos da primeira vez, né? Eu estive também lá nessa atividade da escola. Existem algumas coisas bem singulares, assim, no estilo de vida deles, né? São brasileiros, falam a nossa língua, estão dentro do nosso contexto cultural, mas existem algumas coisas específicas. E em relação a isso, o que mais te chamou a atenção no estilo de vida deles, das comunidades que você teve a oportunidade de estar junto? Assim, para mim foi o ritmo de vida deles, né? A gente, na cidade, né, tem esse contexto mais corrido, né? Você está sempre resolvendo uma coisa, você está trabalhando, é um ritmo mais elevado, né? Podemos dizer assim. E lá nos ribeirinhos, por ser uma ilha, né? Se tratar de uma ilha, então eles acordam de manhã, vão pescar, voltam, almoçam. É um ritmo de vida mais lento, né? É um ritmo onde eu posso dizer assim, deixa eu ver, a palavra certa seria lento mesmo, né? Um ritmo onde a sociedade, ela caminha de uma forma mais junta, de uma forma... Não tão acelerada como a gente, né? Nesse contexto da cidade, né? Então isso me chamou muita atenção, porque quando eu cheguei lá, eu queria fazer as coisas, e eu percebi que não era dessa forma, né? Eu pensei, não, é mais lento, as coisas funcionam de uma forma mais devagar mesmo, e é normal para eles, porque é o estilo, né, que eles vivem ali na ilha. Então isso me chamou muita atenção, e também a língua, né? Eles falam português, né, a língua portuguesa, só que eles têm muito dialetos e gírias. Então isso torna algo muito único deles, assim, né? Isso me chamou muita atenção, né? Eu tive uma experiência lá no Passarinho, na comunidade do Passarinho, e aí eu cheguei pro pastor da comunidade, eu disse: como é que eu faço para me aproximar mais deles, para a gente estar mais junto deles? Eles: vamos jogar bola junto. Aí a gente foi jogar bola, aí tinha um rapaz que estava jogando no meu time, que ele fazia muito gol, ele jogava bem, né? Aí eu cheguei para eles: rapaz, você joga muito bem. E eu tentei fazer uma amizade com ele, e quando eu falava que ele jogava muito bem, ele ficava com uma cara feia para mim. Não estou entendendo, né? Aí o pastor
ele percebeu e ele chegou para mim e disse: antes, aqui, quando você diz que ele tá jogando bom, você tá dizendo que ele é ruim. Se você disser que ele é ruim, você tá dizendo que ele é bom. Então... É o oposto. É o oposto, né? Por exemplo, quando eles vão pescar, você chegar e dizer: peguei um peixe muito miúdo hoje, quer dizer que ele pegou um peixe muito grande. Se ele disser que pegou um peixe grande, é porque ele pegou um peixe pequeno, né? Eles fazem... Então, tem algumas coisas de gírias que tornam, assim, único, né? O português deles ali dentro da ilha, dentro da... Que então, são diferenças que você vai percebendo, né? Ao longo do dia a dia, né? Que interessante. Uma coisa que é bem curiosa, né, deles, a gente já tive também pela escola, né, lá na mesma ilha, e eu acho que esse senso de comunidade que a gente não, né, hoje em zonas urbanas a gente não tem mais, né? O nosso estilo de vida realmente é corrido, né? Naquele sentido de que a gente tem os horários de trabalho basicamente o dia inteiro, né? Então lá eles vivem debaixo do sol. Né? Então, eles são mesmo, né? Eles vivem o dia, né? Pela natureza mesmo, né? Então, o sol, né, tá mais forte naquele horário, então eles estão em casa, né? Porque eles vivem de pesca, né? Eles precisam, então, de temperatura, de condição ambiental favorável para eles trabalharem. Então, é muito interessante essa questão da senso de comunidade, né? Que você falou. Quando você desejou, né? Eu quero me aproximar, o que é que eu faço? Vamos jogar bola. Né? Eles têm um horário regular, né? Sempre de jogar, todo mundo se junta ali, se reúne. É muito interessante essa noção de comunidade, né? E dentro disso que você está apontando, né, essa questão do futebol, né, Anderson? A gente estava até conversando um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui nos bastidores, que uma coisa que chama a atenção é como eles gostam muito, né, do futebol. Quando a gente esteve lá, né, lá também teve, eu estive, a gente percebeu até assim, as mulheres também, né, a maioria das mulheres jogam futebol, tem time de futebol, e é uma forma de lazer deles, né, que também é outra característica bem deles, assim. Claro que aqui as pessoas também jogam futebol, mas acaba que talvez não tão bem. Gente, porque olha, eu vou te falar, eles jogam bem, viu? As mulheres são craques. Eu não sou expert não, mas pelo que eu vi, assim, elas correm bem, chutam direitinho a bola e vai pro gol. E acaba sendo também, como você estava mencionando, uma estratégia para alcançar essas pessoas, né? Isso. Como é que é essa questão do futebol? Como é que você se envolveu com isso? Então, o futebol lá, assim, é um meio de lazer, né, deles. Todos os dias, de domingo a domingo, às 4h30 da tarde, o sol esfriando, porque a terra fica muito quente, né? Quando o sol está quente, a terra está quente, eles não conseguem, até para você se locomover. Então, quando o sol baixa, 4h30, toda a comunidade está no campo. É difícil você não ver todas as pessoas, né? Difícil você ver alguém que fique em casa, né? Nesse horário, todos vão para o campo. Tem um local onde as mulheres jogam e tem um local onde os homens jogam, então tá todo mundo reunido ali para jogar. É um momento mesmo de lazer, um momento onde as pessoas aproveitam, né? E tá todo mundo se confraternizando, todo mundo perto, todo mundo junto ali naquele local, naquele horário, e isso em todas as comunidades, né? É muito legal. O futebol é algo muito tradicional nas ilhas, né, do Delta, e aí se torna também uma forma de evangelismo, né, uma estratégia que a igreja usa lá para alcançar os moradores, através do futebol. Inclusive lá na comunidade onde eu estava, onde eu fiquei, a MEAP, eles construíram uma quadra poliesportiva, e aí a gente usava da quadra para um meio de evangelismo, né? Nem todas as pessoas que vão, nem todo mundo vai para a igreja, né? Mas se você convidar para jogar futebol, todos eles vão. Então, no meio do futebol, a gente dá uma pausa para tomar uma água, a gente compartilha uma palavra, a gente está perto deles, né? É uma estratégia bem significativa para a igreja, né? Ali na região do Delta do Parnaíba, é o futebol. Você vê festa da comunidade, né? A comunidade está completando 50 anos, um exemplo. A festa, ela é através do futebol. Tem um jogo, depois... Interessante. Tudo gira em torno do futebol, né?
Então, é bom que a pessoa que vai evangelizar lá saiba jogar futebol. Sabe jogar futebol, né? Se você tem, né, um chamado para os ribeirinhos, já aprende logo a jogar futebol. Vai pro clube primeiro que você encontrar e se especializa no assunto. E foi uma das formas que eu mais me aproximei deles, foi através de futebol, né? Eu cheguei a jogar bola com o pessoal e eu começava a conversar, e quando a gente chegava de noite, né, no culto nas casas, chegava de noite, eu já tinha uma intimidade com eles, porque eu estava jogando com eles. Eita, hoje o futebol foi bom, a gente ganhou, já era uma forma de você puxar assunto, de você interagir com eles, né? Então contribui muito, né, para o trabalho de evangelização entre os povos ribeirinhos, né? Você consegue perceber, assim, além do futebol, alguma outra estratégia de... né, talvez o futebol vá muito para o alcance, né? A gente vai para um nível de relacionamento, né? Foi o teu interesse, né? De querer saber como você poderia se conectar e se relacionar com eles, porque precisa começar assim, né? Precisa ter... né, ter a confiança e você se introduzir de alguma forma no dia a dia, na vida deles. Ao passo que você vai se introduzindo e se relacionando, que outra estratégia você percebe que precisa e é necessário ser desenvolvido para que agora a palavra vá chegando para eles? Eu acho que assim, uma das formas, né, que a igreja usa lá, que é muito comum também ele fazer, é a pesca, né? Porque, assim, através da pesca, você vai pescar com eles, você tem a experiência de estar ali no barco com eles, ele vai falar, eles gostam muito de falar, né, sobre a pesca, porque é o principal meio a qual eles dependem, além de viver. Então, eles sentem orgulho, né, de você estar no barco com eles, você veio de fora da cidade, e você está no barco com eles, eles vão dizer, olha esse peixe, tudo. Então, naquele momento, você começa a compartilhar a palavra, olha Jesus, os discípulos pescavam, e você começa a introduzir. Então, a gente usa muito desse meio, né, de estar junto com eles na pesca, né, na cata do caranguejo, no dia a dia deles, né, de pescar com eles. É uma estratégia também, mas também quando as pessoas da cidade vêm de fora, a gente faz muito questão de trabalho com as mulheres, elas gostam muito, questão de maquiagem, né? Acho que vocês já participaram lá, né? Os homens se reúnem para jogar bola. Quando o pessoal da cidade vem, a gente busca, né, gerar estratégias de trazer eles para perto, para conhecer, para eles se comunicarem com o pessoal. Isso também é um meio de trazer eles para perto, né, para evangelizar. Mas eu acredito que o futebol e o pescar, né, o estar com eles pescando no dia a dia, é os dois principais meios, assim, onde você consegue introduzir a palavra, né? Muito interessante. Eu tive uma experiência bem, bem curiosa, né? Lá, a gente, assim, conhece, né, a palavra, e existem algumas histórias bíblicas que a gente utiliza muito para, né, falar sobre como Jesus ensinava, especialmente os ensinos de Jesus, né? E eu lembro que a gente estava em uma casa e ele era pescador, né? O dono da casa era pescador. E a gente falando sobre a pesca, né? Quando Jesus chamou Pedro, né? Naquele primeiro momento, né? Que Pedro foi e ele voltou sem nenhum resultado de pesca, né? E Jesus foi bem específico para ele. E tem alguns horários, né? A gente, quando vai ler a palavra, tem os horários, tem informações importantes que pra gente que não conhece, né? A gente fica focado ali. Eu, particularmente, né? Eu fico focada na história, né? Então, Jesus deu um outro comando e ele foi, ele obedeceu e ele voltou cheio de peixes, né? Mas enquanto a gente contava a história, aí ele entendeu o milagre da pesca, né? Porque ele era pescador, então ele entendia com riqueza de detalhes por que aquela pesca foi um milagre. Porque à medida que a gente falava, né, que Jesus mandou para ele... Mas aquele horário não tinha mais peixe. Mas aquilo que ele tinha feito não dava mais para pescar. E ele entendia, ele compreendia por que realmente, né, aquilo que Jesus estava falando, ele estava dando um comando que era um milagre, né? A gente entende o comando de que ele foi e ele voltou, né? Ele foi a primeira vez e não teve resultado, mas na segunda, né, sob o comando de uma ordem de Jesus,
ele trouxe peixes. Mas ele, como pescador, né, ele vive aquilo ali. À medida que a gente falando, vinham os comentários dele, né, sobre a pesca, sobre o que é que realmente estava acontecendo, o que é que era, o que é que aquilo significava. Outro sentido, né? Vira até pra gente, né? Pra mim foi assim, a história teve mais realidade, né? Porque ele contava, ele dizia, realmente é assim, né? Realmente é desse jeito, né? E quando voltou com os peixes, a ele... Jesus realmente fazia milagres, né? Então é interessante você até ver a palavra quando fala com eles, né? Dentro da vida deles, da realidade deles. A palavra ganha uma vida, né? Um sentido, né? Mais real, porque eles vivem e eles vão comentando, né? Eles gostam muito de conversar. Você conseguiu, né? Você tinha essa percepção, né? De conversa? Sim. E eles se identificam, né? Quando você começa a falar da pesca, de Jesus, eles veem na Bíblia que o contexto que eles vivem existia também, né? Aquele contexto, aí eles começam a interagir, eles sorriem, então é um momento extremamente marcante mesmo, né? Porque eles se identificam com a história, né? Com a conversa, eles conseguem perceber até mais do que a gente, né? Porque eles sabem o pescar, o horário, onde jogar a rede, né? Tem o rio, né? Eles já sabem os locais, né? Então eles se identificam realmente com a história e eles gostam muito, né, de falar sobre esse assunto. Você puxar assunto assim, falando sobre a pesca, né, sobre as passagens, né, que a pesca maravilhosa, os olhos deles já brilham, né? Eles já começam a prestar atenção, a dar atenção àquele momento, é algo bem marcante mesmo. Né? E Anderson, você teve, na verdade foram três idas, né? Isso. A ida com a escola, você foi para ficar um mês e depois você passou mais tempo. Isso. Você ficou quanto tempo dessa terceira vez? Foram 5 meses e 20 dias. Foi 5 meses e 20 dias. E aí tem algumas, a gente que já esteve lá, né, tem algumas peculiaridades, assim, dentro do espaço geográfico mesmo, né? Para o pessoal que ainda não teve essa experiência, lá nas ilhas, por exemplo, não tem estrada, né? Tudo, o tempo todo a gente andando mesmo literalmente na areia, pé na areia. O que é pé na areia? Pode ir para os ribeirinhos. Tem algumas restrições de locomoção, então, né, toda a locomoção é feita por barco, restrições de uso até de internet, né? Nem todos os lugares vão ter sinal de internet. Quando a gente fica um tempo menor, como nós ficamos com a escola 10 dias, você ficou um mês, pelo menos assim, né? Os 10 dias a gente não tem tanta dificuldade nessa adaptação. Agora você ficou um período maior. Como é que foi para você essa questão da adaptação num ambiente que tem características tão diferentes, assim, daqui de Campina Grande, né? Que é a cidade onde você mora? O processo de adaptação, para mim, foi um pouco desafiador, né? Foi desafiador porque realmente é um pouco diferente, né, daquilo que a gente está acostumado aqui. Lá, pelo fato de ser uma ilha, né, terra, falta muita energia, porque os postes, eles caem muito. Então, já cheguei a passar, nesses 5 meses que eu fiquei lá, a gente passou 1 semana sem energia, né? Nossa. Porque tinha caído um poste, então o pessoal demora a vir da cidade, tem esse contexto. E aí, aquilo que você tem armazenado na geladeira, né? Toda aquela questão, você tem... Então, foi um pouco desafiador essa questão, até para entender também a forma como eles falam, né? As gírias deles. Eu demorei um tempo, né? A pegar o português deles. Foi mais ou menos aí um mês e meio para entender, né? Às vezes eles riam muito de mim, né? Então, eles falavam e eu não entendia. E pela experiência que vocês teve lá, acho que vocês vão lembrar, eles falam muito rápido e muito baixo. É verdade. Eles falam muito rápido e muito baixo. Então, às vezes eu ficava prestando muita atenção para poder entender, né? E quando eles terminavam de falar, e aí, Anderson, o que você achou? Eles, repete para mim, por favor. Aí eles começavam a rir, porque realmente eles falam baixo e muito rápido, né? Então, isso tudo foi um processo, né? Até se adaptar à questão dos transportes, né? Saber que você não tem questão de um supermercado perto toda hora, essas coisas. Então, isso tudo tinha que se adaptar, né? A minha feira que eu levava, eu tinha que se adaptar. Eu preciso fazer isso aqui para comer
durante todo o período do mês, né? Toda uma questão, a gente não tinha essa facilidade que tinha, né? Que a gente tem na cidade. Então, tudo isso foi uma questão de adaptação. Os 2 primeiros meses eu tive algumas dificuldades, mas depois eu fui encaixando, entendendo a rotina, né? O dia a dia deles e consegui lidar bem, né? Com esse processo. As compras, por exemplo, tu fazia onde? A gente fazia na cidade de Parnaíba. A gente ia Todo mundo vai para lá uma vez por mês para comprar. Todos os missionários, uma vez por mês, geralmente os missionários se comunicam entre si, né, de todas as comunidades, para ir todos em um período só, até para ter comunhão. A gente passa o dia na cidade, né, você vai ter comunhão, todo mundo junto, né, contar as experiências, ter aquele momento ali entre os missionários. E aí a gente vai uma vez por mês, geralmente vai de manhã, dorme lá na base da MEAP. A MEAP tem uma base em Parnaíba, e no outro dia de manhã a gente retorna. Então é um momento que a gente tem ali entre os missionários, né? E aí a gente faz a feira para o mês todo, né? Faz a feira para o mês, retorna para a ilha e passa o mês comendo as coisas que você fez na feira e também o que você vai pegar quando você vai pescar, né? A gente pesca, você leva caranguejo para casa, leva peixe, leva ostra, camarão. Então isso também agrega muito, né, no quesito da feira. Hoje, essa comunidade que você foi, né, e na verdade para a ilha, né, são várias comunidades dentro de uma ilha. Para a ilha onde você foi, hoje a presença do evangelho já tem crescido, não está em todas as comunidades, né, não está em todos os lugares ainda, mas já existe a presença em algum deles. Você, né, em algum momento você já ouviu, né, deles mesmo como é que era antes, né, como é que eles tinham acesso e conhecimento sobre a palavra, né? Você sabia, né, já chegou a ouvir alguma história deles sobre isso? Sim. Tem uma mulher lá da comunidade do Morro do Meio, né, que é Ana Patrícia. Uma vez eu conversei com ela, mas como era aqui na comunidade antes da igreja chegar, né? E eu achei interessante porque ela falou muito assim que o pessoal da comunidade, eles acreditavam muito assim, não vamos sair tal hora da noite, porque não sei o que, um vulto passa ali por aquele lugar do rio, e aquelas coisas assim que eles tinham, né, de dizer, tal horário não passa pelo caminho tal, porque deve ter um bicho lá, um vulto, eles tinham muito dessas coisas, né, ela comentando, né, com a gente. Então, ela disse que quando a igreja chegou, né, que a palavra começou a ser pregada, as pessoas foram se convertendo, essas coisas elas foram sumindo, né, essas ideias que os pessoal tinham, né. Tem uma ponte lá que liga a comunidade do Torto com a comunidade de Caiçara. Aí eles falam, se você passar de 7 horas da noite, naquela ponte você escuta um bebê chorando e ninguém passa. Eu ouvi essa história quando a gente estava lá. Eu ouvi alguém contou essa história do bebê. Aí ninguém passava lá naquele horário porque tinha medo. Então a presença da igreja foi mudando, né, essa realidade, foi trazendo, abrindo a mente deles, né, a renovação com a palavra, e eles foram mudando essa ideia, né. Hoje eles passam na ponte de 7 horas, não tem problema mais, não tem bebê chorando. O bebê tá dormindo. Mas eram coisas que realmente aconteciam, né, que era uma influência mesmo, né, quando a gente vê até mesmo pela palavra que era uma influência, né, do mal, mas a igreja chegando, né, e trazendo a realidade do evangelho, né, eles foram transformados, e essas coisas foram caindo, né? Foram sendo deixadas de lado, e hoje eles conseguem viver mais. Amém. Entre essas e outras coisas também, né? Que o evangelho... Uma das coisas que eu observava muito lá, Larissa, é assim, a questão da forma como eles veem o mundo, né? Assim, eu achava interessante porque eu conversava muito com os jovens, né? Tinha muito contato com os jovens quando a gente estava jogando bola, e eles não têm uma perspectiva de vida, assim, de crescimento de vida. A visão deles é uma visão de sobrevivência. Eu consegui o de hoje, então, para mim, estou feliz. Isso é uma questão mais de sobrevivência, né? Peguei o peixe de hoje, assim, então
eu tentava pregar a palavra, né? Mostrar para eles, olha, vocês têm um propósito de vida, Deus tem algo para vocês, né? Vocês podem crescer nisso, vocês podem desenvolver nessa área, vocês buscar até... Então, essa questão da mentalidade deles mesmo, de ter uma vida ali limitada, né? De sobreviver, apenas de sobreviver, mas que o evangelho... ele vai mudando essa realidade, né? O evangelho, ele ia sendo... A gente vai pregando e você vê que eles vão abrindo os olhos, eles vão enxergando, assim, de uma forma diferente. Mas é um processo lento, né? Não é um processo que ele acontece do dia para a noite, né? Era uma coisa até que eu estava aqui pensando, né? A gente falou sobre o relacionamento, né? Que faz parte também o evangelismo, o discipulado, como é que é, né? Como é que funciona mesmo o discipulado para eles, porque a palavra é algo novo de alguma forma, né? Eles quando não tem a presença da igreja, né? A presença da igreja chegando, né? A gente vai vendo as coisas acontecendo, mas a gente, né, quando a gente pensa na nossa realidade, né, mesmo, eu falo de mim, né? Quando eu aceitei Jesus, a Bíblia não era desconhecida totalmente, né? A gente tem um acesso, né? Se vinha de uma outra religião, existe um acesso a uma religião cristã, né? Existe um contato, né? De alguma forma, um conhecimento a respeito da Bíblia, da história, mas para eles isso não é uma realidade antes da igreja chegar, né? Então, como é que é o processo, o tempo, né? O discipulado para lá? Então, o processo de discipulado lá eu achei muito interessante, porque ele começa antes da conversão. É muito interessante isso, porque em algumas comunidades, não são todas, se você fizer um convite, você quer aceitar Jesus, aquelas pessoas automaticamente elas se fecham para você, porque elas têm uma consciência que elas já têm Jesus, né? Então, se você... ele veio de fora, é um missionário e ele está dizendo que eu preciso aceitar Jesus, então só quem tem Jesus é ele, então eles se fecham. Aí como é que acontece? O pastor, os missionários, eles selecionam algumas pessoas, né? Geralmente vem da direção do pastor, eles olha, você vai fazer um discipulado com tal pessoa, uma vez por semana você vai se reunir, ter 2 horas, 1 hora com ela ali, estudando a palavra, você vai mostrando na palavra, e eles gostam disso, né? Eles vão mesmo, né? Então, depois de 1 ano você ensinando a palavra ali, ele mesmo chega para você e diz, olha, eu entendi, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso desse Jesus, né? Então, parte mais da parte deles, né? Essa questão do aceitar. Em algumas comunidades, não são todas. Algumas você já pode fazer o apelo, é normal, não tem nenhum problema. Mas na comunidade do Torta, geralmente acontece assim, que era a comunidade onde eu estava, né? A gente seleciona as pessoas e começa 1 vez por semana estudar a palavra com elas, mostrar. Até no dia a dia você vai almoçar com elas, eles gostam muito, né, de almoçar juntos, ter esse tempo de comunhão. Então você vai pregando a palavra e aí eles mesmos, quando chega um entendimento, eles chegam para você e dizem, né, eu preciso tomar essa decisão, né? E é interessante porque esse processo começa antes, não é depois da conversão, né? Geralmente ele começa antes, né? De estar junto mesmo com eles no dia a dia e ter esse dia específico da semana onde o casal ou aquela pessoa individual, ela vai estar junto com o pastor, com os missionários, né? Aprendendo da palavra, estudando, tirando dúvidas. É algo mais caseiro ou é na igreja? É caseiro mesmo, é mais nas casas. E você esteve envolvido nesse trabalho lá? Sim, eu estava com 2 jovens. Só que os jovens que eu estava, né, que o pastor selecionou para mim, eles já eram da igreja. Eles já tinham se convertido, eles já faziam parte da igreja, participavam dos dízimos e ofertas, eles estavam em processo de crescimento, né? Amadurecimento mesmo. Aí 1 vez por semana, geralmente no final de semana, porque dia de semana tinha um que estudava na cidade e ele só vinha para a ilha no final de semana. E aí, no final de semana, a gente tirava um tempo no domingo à tarde, depois da escola dominical ali. Muitas das vezes a gente até almoçava junto e depois a gente ia estudar a palavra, né? Ia mostrar para eles, eles tiravam dúvidas, eles gostam muito de perguntar, né? Olha, eu não entendi isso. Aí eles perguntam, então
esse processo ele acontece muito lá, né, nas ilhas, né, esse processo de discipulado. E Anderson, lá você ficou, esse período maior você ficou no Torto, na comunidade do Torto. Lá já tem uma igreja estabelecida. Isso. Como era a sua rotina lá em relação à igreja? Como é que são as atividades da igreja? Como é que, além do discipulado que você já contou aqui pra gente, né? Quais outras atividades a igreja fazia e você estava envolvido? Na terça-feira, toda terça-feira a gente tinha culto nas casas. Então, o pastor selecionava uma casa, entrava em contato com o pessoal, e aí a gente tinha culto nas casas toda terça-feira. O pessoal da comunidade se reunia em uma casa e a gente ia adorar a Deus. Tinha toda uma rotina de um culto, né? Só que nas casas, né? Mas não tinha dízimos e ofertas, mas louvor, palavra, aí no final tinha aquele momento de compartilhar um testemunho, né, se alguém queria falar. Então era um momento, eu gostava muito, né, do culto nas casas, era bem marcante, assim, porque quando você ia para casa, você via a realidade que eles viviam, né, que eles vivem, então era bem marcante para mim, assim, o culto nas casas. Aí na quarta-feira tem culto de oração, que é na igreja, toda quarta-feira. Na quinta-feira ela é mais livre, uma quinta-feira era o culto das mulheres, uma quinta-feira culto só dos homens, culto só de casais. Quando tinha culto de casais eu ficava tomando conta das crianças. Por enquanto, né? Daqui a pouco você já vai estar aí no culto dos casais. Então, na quinta-feira é mais livre, né? Toda quinta-feira é selecionado qual forma de culto vai acontecer. Na sexta-feira a gente ia para a comunidade do Morro do Meio, que é uma comunidade vizinha do Torto. É uma comunidade que já tem igreja, já tem famílias que foram alcançadas, mas não tem missionários fixos lá, né? Então a gente da comunidade do Torto, a gente ia toda sexta-feira fazer um culto lá, né? A gente ia geralmente depois do almoço, passava a tarde indo nas casas, fazendo visitas, estando perto dos irmãos, né? A gente ia na casa também daqueles que não eram convertidos ainda, para convidar para o culto, mas era um momento mais de fazer visita nas casas. À noite a gente fazia o culto e depois do culto a gente retornava para a comunidade do Torto, né? Algumas sextas-feiras a gente ia de quadriciclo ou também de barco, né? Tem esses dois acessos, mais ou menos 20, 25 minutos de barco, de quadriciclo ali mais ou menos 40 minutos. A gente chegava nessa comunidade, né? Uma comunidade não tão grande, são mais ou menos por volta de 80 pessoas, né? Nessa comunidade do Morro do Meio. São poucas pessoas. Lá na ilha são quantas pessoas ao todo você tem? Na ilha de Canárias, que são a ilha que tem 5 comunidades, né? Dentro de uma ilha, 5 comunidades, é mais ou menos em torno de 3 mil pessoas, as 5 comunidades. São os 3 mil dividido em 5. Em 5, A comunidade maior... Não é Espanha, nós temos a Canárias no Brasil, hein, gente? Que chique. A comunidade de Canárias, né? A ilha de Canárias, aí tem a comunidade de Canárias. Ela é a maior, tem mais de 1.000 habitantes. Ela é a mais próxima da cidade de Parnaíba, né? A comunidade de Canárias. Aí tem a comunidade do Passarinho, Morro do Meio, Caiçara e a comunidade do Torto. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. É algo bem familiar mesmo, né? Acho que é um ponto muito interessante, porque é uma realidade que realmente a gente não tem. Né? Essa familiaridade. 3 mil pessoas não é difícil, né? Você conhecer todas as pessoas, você saber, né, como é que é. E você vê mesmo um estilo de vida, né, bem tranquilo, né? Bem mais sossegado mesmo. Isso torna, né, o fato do relacionamento, né, da possibilidade de relacionamento ser, né, muito maior, né, e muito melhor também, né, tem uma qualidade muito melhor por causa dessa, né, desse acesso mesmo, dessa presença familiar que é mais forte. E, ao mesmo tempo, exige essa adaptação, né, da pessoa que vai fazer o trabalho lá, como no seu caso, de desacelerar, né, porque a gente está acostumado, né, como a Lara estava falando, a gente tem horário, né, sabe trabalhar, trabalha o dia todo, volta, e aquela correria, e pega trânsito, né? Toda essa rotina nossa de uma vida urbana, e lá é completamente diferente, né?
Então, assim, uma das exigências, assim, de adaptação é justamente isso, acredito, né? Isso. É você aprender opa, peraí, aqui é outro ritmo. Porque se a gente mantém o nosso ritmo aqui, pode acabar afetando o seu relacionamento com as pessoas, né? Isso. Aqui, por exemplo, aqui na cidade, né, quando termina o culto dos jovens, a gente geralmente junta, né, aquele grupo de jovens, vai lanchar, chega em casa 1, 2 horas da manhã, aquele tempo de comunhão. Quando acaba o culto lá, eles já querem todo mundo vai para casa para dormir, porque no outro dia eles acordam cedo para ir pescar, né? Então, nos primeiros cultos, né, quando acabava o culto, eu olhava para um lado, para o outro. Foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora, cadê o povo? Então eu vou ter que ir para minha casa também dormir, né? Então, os primeiros dias, assim, você sente, né, aquele impacto, mas você vai se adaptando à rotina, né? Nossa, se não tem ninguém hoje aqui, todo mundo foi para casa, então eu vou dormir também. Amanhã cedo é uma oportunidade de eu ir pescar com eles, né? Então, você vai se adaptando, né? Mas é interessante o senso de comunidade, né? Foi uma das coisas também que me chamou muita atenção lá e eu achei muito bonito. Porque eles têm um senso de comunidade, né? Um exemplo, uma pessoa fica doente. Ela não tem como ir pescar, ela está doente, né? O homem da casa ali, a figura do homem ficou doente, ele não tem como pescar. Então, os outros pescadores, eles pegam, um exemplo, 10 peixes por dia, eles vão pegar 11. Cada um pega um a mais para dar para aquela família, né? Que aquele morador, ele estava impossibilitado de pescar naquele dia. Então, esse senso de comunidade, de ajudar, de todo mundo não deixar mesmo que nada falte para ninguém, né? Mas que um tá sempre ajudando o outro. Era muito comum eu estar lá na base missionária, chegar... fulano mandou um bolo, esse ciclano mandou 2 peixes, isso, né? É sensacional. Então, o pessoal, eles tem muito disso, né? Esse senso de comunidade. E generosidade, né? Generosidade. Eu lembro que quando a gente ia fazer as visitas, né, nessa viagem da escola, a gente visitava as casas, fazia culto nas casas. Geralmente, o pessoal chegava na base trazendo alguma coisa. Era castanha, era coco, né? Caranguejo. Eu tive a experiência de uma casa, gente, ela serviu camarão. Ela serviu camarão pra gente lá, fez na hora. Não, senta aí. Esse senta aí, a gente passou, acho que em torno de 1 hora, mais ou menos 1h30 lá com a família, né? Conversando, né, e falando a palavra. Né, de repente tinha assim uma roda, a gente estava já no quintal da casa, tinha uma roda, tinha cadeira, já pegou, aí trouxe camarão, trouxe água de coco, tudo que tinha, ela foi lá, preparou pra gente, e a gente ainda saiu de lá com peixe, com caranguejo, com ostra, né? À noite a gente já estava fazendo uma outra confraternização já na igreja, porque eles são muito generosos, né? Então, assim, aquilo que eles têm não é para eles, aquilo que eles têm, eles realmente querem dividir, eles querem compartilhar com você, né? E é uma gratidão mesmo do coração, né? Bem interessante quando é muito bonito de ver, né? Como você vê esse senso mesmo de gratidão sendo demonstrado dessa maneira, né? A gente saiu com a feira de lá, né? A gente saiu com um monte de comida pra gente, né? Pra levar lá pra igreja, pra levar pro casal de pastores, porque eles têm essa, né? É natural, eles querem mesmo, né, fazer alguma coisa por você, né? Eles querem retribuir de alguma forma a atenção, o cuidado, né? O carinho que eles estão recebendo, eles querem, né, trazer algo em troca. É muito interessante mesmo. Eu me lembro de uma senhora que recebeu o nosso grupo todo, né? Ela fez eu acredito que ela já era da igreja, né? Aquela senhora. E aí ela recebeu o grupo todo para um lanche na casa dela e foi assim... Nossa, gente, que coisa maravilhosa. Me dá água na boca de lembrar. Ela que fez tudo, fez caldo de caranguejo, fez bolo, E a gente ficou ali na casa dela, né? Todo mundo conversando. Então, realmente, assim, é uma generosidade, né? Esse senso de, tipo, pode entrar na minha casa, pode sentar. Isso. Que é uma coisa que a gente
não é a nossa realidade aqui, né? Se você vai evangelizar alguém e toca a campainha, a pessoa já te recebe com uma certa desconfiança, e a gente até entende pelo contexto, né? Mas lá, de fato, assim, eles se abrem mesmo para receber, são generosos, dividem o que tem, né? Você se reporta mesmo, né, aos tempos bíblicos, porque, né, tem uma passagem mesmo que Jesus fala: se te receberem, né, na casa, se vocês baterem e te receberem, entra, né, e tem comunhão com aquelas pessoas, senão você bate o pé e sai, né? E aí você vê mesmo assim o receber, né, o bater na porta, o ser recebido e você ter comunhão com as pessoas. É esse processo mesmo, né? Não é algo, né, como a gente tem hoje no dia a dia corrido, que tá tudo bem também, né? É o tempo que a gente faz parte, mas você vê mais essa realidade que você tem na palavra, né? É bem mais próximo mesmo do que você vê de tempo, de comunhão, de mesa, né? Tem um livro mesmo falando sobre a comunhão da mesa. Isso tem um peso, né, de importância muito grande e não pode ser deixado de lado por nós, porque é o nosso valor, né? Esse tempo mesmo de mesa, o quanto é importante, quanto é relevante para que as pessoas possam conhecer Jesus, né? De fato, a gente possa testemunhar Jesus como a palavra nos fala, né? Nos orienta. E é interessante, né? Quando eu estava lá na comunidade do Passarinho, que a gente ia visitar outras comunidades, né? Fazer trabalho, ajudar no trabalho. E quando eu estava lá, eu dizia: Regis, vamos visitar as tuas casas hoje. Aí ele: não, só uma. E eu não entendia, né? A princípio eu não entendia, mas depois eu comecei a observar e entender, porque quando você chega numa casa, eles gostam de gastar tempo, né? Você passa 1 hora, 1 hora e meia, então em um dia você faz uma visita, né? Não tem pressa, é aquela coisa bem tranquila, bem conversa, aí traz um café, uma coisa. A generosidade deles, né? Transforma aquele ambiente mesmo em uma conversa que você, quando você presta atenção, você gastou 1, 2 horas ali e está todo mundo... E a importância mesmo, né? Eu acho que é o cerne do cristianismo pra gente, né? Da palavra mesmo. Era como Jesus, ele gastava tempo, né? Se a gente for ver, ele realmente gastava tempo com as pessoas, né? Ele ia pra casa, né? Ele era convidado a estar na casa das pessoas e ele se dispunha, né? No caminho ele pregava, mas ele tinha o tempo, né? O tempo de mesa, o tempo de comunhão, o tempo de relacionamento, né? Com quem ele, né, tinha as portas abertas para entrar. A gente vê, isso é evangelho, né? Isso é algo que é um caminho que a gente, mesmo com o nosso tempo corrido, né, a gente não pode deixar, e a gente vê essa realidade no nosso país mesmo, o quanto que, né, para mim, eu saía da ilha muito ministrada nesse sentido, né? Como é importante essa qualidade no relacionamento, né? De ter tempo com as pessoas, para que Jesus possa ser conhecido, né? Não é somente por causa, né, do relacionamento em si, né? Não é só por causa daquilo que você está fazendo com o outro, mas é daquilo que Jesus pode fazer por causa desse tempo, né? A confiança que as pessoas adquirem em você, o fato de conhecer é muito importante para eles, né? Eles conhecerem, porque essa questão, né, do nome, do bom nome, é muito relevante para eles, muito, né? Muito, a gente, muito. O nome, hoje em dia são números, né? O nosso CPF e a nossa assinatura, né? Isso aí é a representação de um nome hoje, né? É o quanto vale a sua escrita, né? Ele por escrito. Para eles não, é a vida, né? Então o nome deles carrega a vida. Então, só que você precisa conhecer, né? Um nome se conhece, o nome está atrelado à pessoa, não a um papel, né? Então, essa realidade, né, é muito cristã, né? É muito própria de Cristo, né? Então, essa questão mesmo de conhecer a fundo, isso é muito importante, porque é a forma de testemunhar Jesus, né? A gente poder ser o evangelho mesmo vivo. É verdade. Anderson, tanto o despertamento para os povos ribeirinhos, como a possibilidade do seu primeiro contato com os ribeirinhos se deu através da Escola de Missões, né? Isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim da importância da sua formação na escola, né? O preparo que você teve para poder desenvolver o trabalho que você desenvolveu lá nos ribeirinhos. Eu acho assim que se eu tivesse ido sem a Escola de Missões, talvez eu não tinha passado por muitas coisas que ia ser desnecessárias, né? Assim, eu sofri coisas
desnecessárias, né? Mas a escola de missões, ela é uma escola assim muito completa, né? Você aprende a como você chegar, né? No contexto a qual você não conhece, quando você lidar com um povo, né? Aquele primeiro impacto, até o seu retorno também para a igreja, porque é muito importante, né? Quando eu retornei para a igreja, eu cheguei na igreja a primeira vez e eu olhei, meu Deus, né? Aquela coisa, aqui não é o meu lugar, tenho que voltar para lá. Eu disse, não é assim. Então, isso tudo a escola me preparou, né? Cada módulo, cada momento com os professores, muitos professores experientes já, né? Com passagens no campo. Isso foi muito importante, muito importante. Inclusive, um dos professores tá envolvido com a MEAP, né? O pastor Mauri. Isso. E até para você criar, né? Um grupo, uma rede de apoio que vai apoiar a sua missão, né? Afinal, você não vai só, né? A igreja vai com você, a igreja que lhe envia. Então, isso foi tudo muito importante, assim, para mim, né? Foi um ano de muito crescimento, de sentar, aprender todas essas coisas acerca do campo missionário, né? Para mim, assim, eu sempre sempre que eu me converti, né? Desde que eu me converti, eu sempre tive essa vontade de fazer missões, esse ímpeto, né? Mas para mim missões a minha visão era assim: eu vou fazer uma mala, vou entrar dentro do avião, vou me embora e tá tudo bem. Pronto, para mim missões para mim era isso, né? Mas quando eu cheguei na escola, que a cada módulo começou a abrir assim a minha visão, né? Não é você simplesmente entrar dentro de um avião ir para ou dentro de um barco, né? E ir para um outro contexto, não, tem muito mais, né, do que isso por trás desse contexto, e foi muito importante, né? Muito importante, muito bom a escola. Eu super indico a você, se você tem esse chamado para ir, e você também que não tem o chamado para ir, né, que precisa, que você deseja fazer o seu papel como igreja, né, de apoiar missionários, faça a escola de missões, você vai ser muito enriquecido, né, com módulos maravilhosos. É muito bom a escola de missões. Amém. Inclusive, aproveitando o ensejo, as nossas pré-inscrições para a Escola de Missões Turma 2025 estão abertas até o dia 4 de março. Então, você tem aí... Mas não deixa para fazer lá no dia 4 de março, não. Já se prepara antes, né? Porque você vai precisar vir morar aqui em Campina Grande. Então, se informa. A gente vai passar depois o Instagram da escola, as nossas redes sociais. E aí, como, né, Anderson nos falou aqui, vai ser uma ferramenta poderosa. Se você já tem esse desejo aí no seu coração, então 2025 pode ser o seu ano. Antes de ir, passe por aqui em Campina Grande para estudar na Escola de Missões. Isso mesmo. Converse com o seu pastor, né? Precisa da recomendação dele. Sim, e vem fazer escola. Que coisa boa, Anderson, né? Muito bom. Mesmo a gente está seguindo já para o finalzinho, passou voando esse tempo. É muito bom o nosso bate-papo. Mas a gente queria que você compartilhasse, né, algum conselho mesmo daquilo que você teve como experiência, né? Seja para motivar, seja para inspirar mesmo pessoas que têm um desejo de servir mesmo ao Senhor, né? Servir ao Senhor de alguma maneira, e você viu mesmo, né, o que é o campo missionário, o que é, na verdade, né, os ribeirinhos, o que é a vida mesmo daqueles que precisam ser evangelizados, né, serem alcançados mesmo pela palavra. E o que é que você tem como conselho, né, para dar para essas pessoas, né, que talvez estejam buscando uma direção de Deus no tempo, ou mesmo buscando ao Senhor, onde elas podem ser úteis para o reino? O que é que você teria para dizer para elas? O principal conselho que eu daria para você é: não tenha pressa, se prepare. É muito importante o tempo de preparação, né? Para quando você chegar no campo, você ser bem sucedido naquilo que você vai fazer, né? Muito importante. Eu acho que, para mim, o tempo de preparação, né? O tempo de esperar, de fazer a escola, né? Um tempo onde eu estudei, li livros sobre missionários, sobre a missão. Esse contexto da preparação, ele é muito importante para você que quer ir para o campo missionário, né? Não tenha pressa de ir, né? Esse ímpeto mesmo, sei que a gente tem, né? Tá no nosso coração, a gente arde, né? Eu quero ir, eu quero
fazer a obra de Deus, né? Deus tem um povo, né? Um local para mim, mas se prepare bem, pegue as ferramentas certas, no tempo certo, você vai ser bem sucedido com as ferramentas, com o preparo que você vai obter durante esse tempo, né, que você está se preparando para ir. É muito, muito importante. Muito bom. O chamado não é missionário, o chamado não é geográfico, né? Então a gente não está preso, né, a um local, a gente não está preso, né, a um pedaço de terra. Nós estamos mesmo inspirados pelo Espírito para alcançar pessoas, né? O nosso chamado é relacional, né? Quando Deus nos chama, seja nos 5 dons ministeriais, né? Seja para ser útil ao reino, no ministério de socorros, Ele vai nos chamar para pessoas, né? Então, sempre o olhar de Deus vai ser para pessoas. E essa ideia, né? Quando a gente consegue entender isso melhor, a gente consegue estar mais disponível, né? E não é sobre nós, é sobre Ele, né? Então a gente fica mais focado naquilo que está no coração de Deus, né? Para fazer cumprir aquilo que Ele precisa, onde quer que Ele nos chame, né? E a gente tem um Brasil tão grande, né? Nosso país é quase um continente, né? Bota a Europa dentro, dá e sobra terra ainda. Então a gente tem um mundo ainda, né? A gente tem muitas pessoas a alcançar, e como igreja, né? A gente poder cumprir esse papel da missão da igreja, né? A missão de ser relevante mesmo fora das 4 paredes, a gente impactar, né? Fazer o trabalho dos jovens, né? Eu vou só destacar, congrego na sede também, então o trabalho dos jovens aqui na sede tem sido muito poderoso, né? A gente tem visto o JPN de 2024, né? O impacto que foi, né? Foi feito fora, inclusive, né? Você que é jovem, está se preparando para o JPN, né? Ano passado teve o avanço, né? Que foi fora, aconteceu fora, para que essa consciência mesmo, né? De fora das 4 paredes, a gente possa alcançar pessoas, né? Esse é o papel principal, é a missão principal da igreja, né? E a gente tem mesmo lugares que são pouco evangelizados, e como é necessário, né? A gente queria trazer essa temática para o nosso Fala Missionário, né? Para que a gente possa despertar mesmo essa consciência, né? De não ter pressa, né? De você poder, acho que esse conselho foi, né? Foi bem preciso, né? E como é importante você não ter pressa e fazer aquilo que é a vontade de Deus, né? E aí você pode olhar para o Brasil e você ver, né? Talvez você em casa tenha aí uma bandeira, né? Você tenha um país, talvez, mas você pode, né, viver e fazer algo aqui, começando também por aqui, pelo Brasil, né? Se essa for a direção de Deus. Não esteja preso a uma bandeira, né? Mas esteja preso a uma direção de Deus, né? Isso precisa ser algo mais relevante ou de prioridade mesmo na nossa vida. Então, se você tem mesmo chamado, olha, né, e sonda Deus a respeito mesmo daquilo que Ele deseja, né? E vai seguindo os passos. Afinal de contas, a gente fala muito isso na escola, né? Aquilo que você faz na igreja é o que você vai fazer fora dela. Se você não faz na igreja, você também não vai fazer fora dela, né? A gente não pode, né, ter essa ideia, não, quando chegar a minha hora, quando chegar o tempo, onde eu chegar, eu vou fazer. Te falar, desculpa, não é assim que funciona, né? A gente precisa ser experimentado, né? Onde a gente está servindo, no local onde a gente está, né? E a gente tem um campo maravilhoso, né, aqui no Brasil para a gente avançar, né? O quanto a gente tem para fazer também por aqui. Hoje são cerca de 10 mil comunidades, né? Pesquisas do IBGE que fala que há 10 mil comunidades ribeirinhas ainda sem a presença de igreja ou missionários, né? Dentro do Brasil, principalmente ali no Amazonas e no Acre, né? Então tem um campo maravilhoso pra gente aí, né? Um povo tão amado, tão querido, que é os povos ribeirinhos, né? Os pescadores que estão nas beiras dos rios. Amém. Uau, poderoso. Amém. Obrigada demais, Anderson, viu, pela tua presença aqui, né? Foi com certeza muito enriquecedor pra gente. Obrigada por compartilhar mesmo a tua experiência, né? Essa jornada mesmo que você viveu em Deus lá,
né? E eu tenho certeza que vai inspirar pessoas, né? Para que elas também se movam, né? E se levantem em prol do reino. Obrigada pela sua presença, obrigada por aceitar o convite, viu? E venha sempre. Você é muito bem-vindo. Você em casa, assista o Fala Missionário. Gente, ó, eu vou falar. Tem uma playlist do Fala Missionário, então entra no canal aí do Ministério. Se você está assistindo só esse episódio e ainda não sabe como chegar nos outros, você vai lá no canal do Ministério, Ministério Verbo da Vida, né? Acesse o canal, tem um conteúdo maravilhoso do nosso ministério. Com certeza você vai ser abençoado com cada vídeo, com cada material que tem, né? Isso vai edificar a tua vida. Então, gente, emerge mesmo naquilo que a gente tem, né, trabalhado e preparado, porque nós estamos em um ministério missionário com a visão fundamentada na palavra, com valores firmes na palavra. Então, tudo que a gente tem preparado é para que você possa crescer, né, para que a gente como corpo cresça e para a edificação mesmo, né, do corpo de Cristo. Então, aproveita tudo que você tem, né, aluminai, se você não fez o rema, corre para fazer, né. Então, temos as escolas, nós temos tanto conteúdo poderoso na palavra, né? E tudo mesmo para que a gente possa conhecer o Deus que nos chamou e que a gente possa também servi-lo como Ele nos chamou para servir. Então, vai lá no conteúdo e aproveita e vai assim, podcasts. Vai lá em podcasts, Fala Missionário e pega desde o primeiro episódio, faz aí. Maratona, melhor do que Netflix, gente. Maravilhoso. E quando você estiver maratonando, não se esqueça de curtir, compartilhar, né? De repente, você está aí assistindo esse vídeo, né? Assistindo a esse podcast, você pensou, poxa, eu lembrei de um amigo que tem um chamado para os ribeirinhos ou que tem desejo de se envolver com missões ou com, né, os segmentos menos alcançados aqui no Brasil. Então, compartilha esse vídeo, né? Envia para pessoas, envia aí no grupo da sua igreja, para que mais pessoas tenham acesso e a gente possa, de fato, levar essa educação missionária, né? Incentivar as pessoas, ajudá-las a entender o propósito de Deus para a vida delas, porque esse também é um dos objetivos aqui do nosso podcast. E nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer ter você nos acompanhando. Faz tudo isso que Carol falou. E até o próximo episódio do Fala Missionário. Fala Missionário.